Boa tarde, pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui nesse lugar maravilhoso, esse cantinho verde, né? Aqui nesse finzinho de tarde, e esse vai ser o nosso cantinho da espiritualidade. Eu queria falar com vocês sobre a energia do feriado. Hoje é feriado aqui, um dia da consciência negra, e eu queria comentar com vocês sobre como a energia fica tranquila. Nesse ano, esse feriado caiu numa quinta-feira. Então, muito provavelmente, algumas pessoas vão emendar sexta, sábado e domingo. É um feriado prolongado, né, como a gente chama. É muito interessante como existem algumas épocas que a energia muda muito. Todo mundo sabe que final de domingo geralmente é um caos. E eu vou falar um pouco sobre isso também, talvez, num próximo vídeo. Num domingo, especificamente. E como, por exemplo, esse feriado de agora, ele está sendo muito tranquilo. Talvez, porque é o primeiro dia do feriado. Talvez. E como em outras épocas festivas, a energia nem sempre é tão tranquila. Como, por exemplo, no final do ano, né? A gente sabe que muitas vezes a energia do Natal, ou aquela semana entre o Natal e o Ano Novo, ela fica um pouco densa. E isso tem um motivo específico. Geralmente é a energia da expectativa e das metas não realizadas, né? Porque é esse ciclo, né? A gente finda um ciclo e tá para iniciar outro. E aí vem aquela sensação de, às vezes, fracasso. Mas hoje não. Hoje está sendo um feriado muito bom, muito leve, tranquilo e silencioso. Não só aqui, né? Eu escolhi esse ambiente especificamente por um motivo, mas o ambiente, de modo geral, está tranquilo hoje. E um modo tranquilo, assim, de restauração de energia, de sossego, e não uma energia triste. Isso é muito interessante a gente perceber e principalmente aproveitar. A gente sabe que nessa sociedade que a gente vive, os momentos de tranquilidade, infelizmente, às vezes são raros. Para algumas pessoas, muito raros. Às vezes nem feriados como hoje são diferentes. Algumas pessoas têm alguns tipos de emprego, como o que eu tinha, em que o feriado para elas é um dia normal. Onde elas têm a oferta de ganhar um bônus salarial, mas pagam o preço de trabalhar, às vezes, mais horas, ou naquele dia que poderia ser de descanso. E muitas vezes deveria ser de descanso. A gente tem que moldar e mudar essa sociedade de uma forma muito mais saudável, onde a gente pare de vender a nossa vida, o nosso tempo, por uma energia, no caso o dinheiro, que não paga o que a gente perde. Isso aqui, ó, isso não tem preço, entendeu? Claro que existem alguns parques fechados, alguns lugares assim que, honestamente, eles focam mais no intuito comercial, né, de vender serviços, vender, de modo geral, serviços, né, ou um passeio, ou comida. Mas olha, isso aqui pra mim, ó, é o suficiente. Um cantinho onde, sinceramente, o barulho mais alto que eu tô ouvindo é o som da minha voz. Talvez eu esteja perturbando o ambiente. Com certeza o ambiente está me curando. E está me abraçando também, né? Porque eu poderia estar sendo atacado aqui, mas não, encontrei esse cantinho muito tranquilo para a gente fazer essa reflexão. Por mais momentos assim, sabe? Por mais momentos de tranquilidade, seja como for, um cantinho que você possa assim, ó, observar as árvores, ouvir os pássaros, observar a água. Eu estou sentado num tronco aqui, ó. Um tronco que está caído. Vamos aproveitar mais esses momentos de tranquilidade, assim. O espetáculo do pôr do sol,
Olha que bonito. São mais de 5 horas da tarde aqui já. Logo logo ele vai se pôr. Aí a noite chega, é uma outra dinâmica na natureza, é uma outra dinâmica no nosso corpo. Olha que lindo. Por mais momentos assim, de tranquilidade e paz. A gente tem que aprender a aproveitar esses momentos. Porque no final das contas são eles que nos mantêm vivos, né? São eles que nos reenergizam, que nos mantêm conectados com o todo que a gente é.